nas segundas-feiras à noite. Semana passada a gente teve alguns contratempos aí, a gente teve que fazer na terça, mas então a gente vai manter essa regularidade aí, toda segunda-feira de noite, às 20 horas, fazer uma live, e aí na terça-feira, às 20 horas, a gente posta esse mesmo vídeo no YouTube, então no nosso canal, tá galera? E hoje, qual é o assunto aí, tio César? Cara, hoje o assunto é aquele, né? Qual é que é a diferença hoje de uma bike de entrada para uma bike intermediária? Cara, isso é uma coisa bem importante de a gente frisar, né? Que a bike de entrada é justamente para quem está começando aí na bike realmente, né? E ela tem uma diferença da intermediária que a bike de entrada ela não vai aguentar tanto, né? Um esporte mesmo, né? A bike de entrada geralmente é mais para passeio, assim, para como é que chama? Recreação. Recreativa, né? uma bike recreativa. Enquanto a intermediária já dá para começar a fazer uns pedais mais longos aí e até começar numa competição mais leve, assim, né? Aí é mais ou menos essa aí a ideia. Isso aí. O que nós podemos falar mais aí? O que tu acha, Alex? Quanto que está custando hoje uma bike intermediária aí na média, né? A gente fala por nós, né? Mas nosso preço é médio também, né? Não é nem o mais caro nem o mais barato. Né? Então o que a gente vê assim em termos de valores, né, galera? A bike de entrada aí, até se o pessoal pesquisar aí em algumas outras marcas, vai encontrar a bike aí de R$2.500 por aí. De repente uma bike que o freio não é a disco ainda, né, com uma suspensão bem simples aí, vai investir aí na faixa de 2,5 até uns 3,5, 4, dependendo da marca da bicicleta. Normalmente as bikes, né, vamos falar só de preço agora, né? Vocês estão falando de aro 29. Aro 29. A gente está falando de aro 29, né? Bikes de alumínio, né? Uma bike de ferro, né, nesse valor. Isso, não é bike de magazine que a gente chama, né? É uma bike já considerada uma bike de entrada, uma mountain bike, né? Então ela fica aí na faixa dos 2,5 até 4 e um pouquinho. Por quê? A gente percebe pelo mercado, e alguns clientes trazem bikes para manutenção aqui, que as importadas dentro da mesma configuração, elas ficam aí na faixa de 50% mais caras do que uma bike nacional. Então vamos supor que a gente tem uma bike de 21 velocidades, né? Da Soul, que é a marca que a gente trabalha, né? Com exclusividade, aqui a gente é uma loja Soul Hub. Então a gente tem uma bike de R$3.000. Se a gente pegar essa mesma configuração e levar para uma bike importada, normalmente essa bike importada vai ficar aí na faixa dos 4 e pouco, 4,5 por aí, né? Então faixa de valor, né, que é o que nós estamos falando de bike de entrada. De aí, então, 3.000 a 4.500. E aí nós estamos falando que relação, assim, teria o quê? Um Turney, no máximo? Um Altus 2/8, né? Nessa faixa, talvez uma série, em algumas marcas mais simples aí, consegue botar, né? De hora em diante, não teria, né? Nessa faixa das bikes de entrada, assim, a não ser que seja só o câmbio, né? O resto seja tudo de outras coisas. Sei lá, um pé de vela sem marca nenhuma. Saladinha de fruta, né? Saladinha de fruta, né? É mais ou menos essa aí a jogada daí. E a intermediária, o que seria daí mais ou menos então? Né? Em termos de valor, a intermediária a gente começa aí na faixa dos 5, né? E vai aí até uns 8, mais ou menos. A gente está falando de uma bike de alumínio intermediária. Por que a gente considera isso, né? Que é uma bike que ela ainda não tem, né, talvez na faixa de uns 7, 8, por aí, ela não tem a pegada da competição. Ela é uma bike que já não é aquela primeira bike que o cidadão comprou, ela já é uma bike que para ele fazer um longão ele já não vai sofrer tanto, já tem componentes mais robustos, que não perde tanto a regulagem das marchas, já é uma suspensão aí com travantidão, né? E basicamente ela não tem um ângulo, uma geometria muito agressiva, então ela fica aí na faixa dos 4,5 até 7,5, mais ou menos, R$8.000 talvez, dependendo da marca também. E também dentro do que eu falei antes, né? Pegar a mesma configuração
numa bike nossa de 5 mil e colocar numa importada, ela vai lá para 7,5, né? Por que a gente usa a Soul como referência? É a bike que a gente trabalha na loja, a gente fala isso sem medo de errar, que a gente trabalha com a melhor marca do mercado nacional aí, na nossa opinião aí, sem sombra de dúvidas. Então a gente usa sempre a referência aí da Soul, né? Então se a gente pegar aí uma 329 com Deore, né? Essa já dá para considerar intermediária. Já dá para considerar uma bike intermediária. Ela já tem a caixa de direção tapered, né? Então que é para uma suspensão que tem ali a espiga cônica, né? Então para ser intermediária eu acho que tem que ser tapered, né? Pelo menos, né? Será que é, né? Sim, 329 sim. Vamos pegar uma 329 para mostrar. Então eu pego lá uma 329 para nós. Então, gurizada, a intermediária a gente fala assim na Soul, que seria então a 329 e a 529, né? Que a 529 é uma transição já, né? Da intermediária para Pro, assim, né? Que a gente considera, né? Então essa aqui é o tapered, né? Que a gente estava falando, né? Não, realmente é. Eu até achava que não era, mas é. Isso aí. Então dá uma olhada aqui no nosso acabamento, ó. Esse aqui é o acabamento da Soul, ó. Você pode ver que a solda aqui ela é toda polida, ó. Esse é um grande diferencial. Então a partir da 329, a bike ela já é toda com cabeamento interno. Esse aqui é o nosso lançamento desse ano, então. Na verdade para o próximo ano, né? Essa bike aqui ela é 2021, na verdade, né? Então são poucas unidades que tem. A gente consegue trazer pouquíssimas unidades para dentro da loja e o que chega já praticamente sempre vendida, né? Então por isso que às vezes o pessoal vem aqui na loja e não tem a bike, porque ela só vem vendida. Então hoje deu a oportunidade de ter uma na loja. Essa bike aqui é muito legal. Já vem com uma suspensão Santura ar, ó, com trava no guidão. E quanto que vale uma bike dessa hoje? Deore. É 5.890 essa bike. 5.890. Em 12 vezes, né? 12 vezes do cartão de crédito. E aí assim, galera, a gente está mostrando da 329 em diante. A gente já tem a 129 aqui na loja, tá? A gente só não pode expor ela no vídeo hoje aí, porque ela não foi lançada oficialmente ainda pela Soul. Então ela tá aí escondidinha aí atrás, né, galera? Se o cliente vier aqui na loja, a gente pode mostrar, o cliente pode fotografar ela, né? Se ele comprar ela e andar, ele pode fotografar. A gente não pode divulgar ela ainda, né? As imagens da bike. A bike ficou muito bonita. Essa bike aí, a nossa 129, então, ela ficou ali na faixa de 13 e pouco até quase 4. E tem muito cliente que chega na loja e olha a pintura e o acabamento da bike. Mas essa bike aqui deve ser uma bike de 6, 7 mil. E não, é uma bike considerada uma bike de entrada e que está surpreendendo muito aí. Galera, então assim, ó, quem quiser fazer pergunta ou alguma coisa assim, manda um WhatsApp para nós que depois a gente responde, porque agora durante o vídeo a gente não vai conseguir ter acesso ao celular para ler a pergunta e passar para vocês aí alguma informação que tá perguntando ali. E daí vamos dizer assim, né? E voltando para o assunto da bike intermediária, né? O que seria uma relação legal? Que a gente considera uma relação legal com uma bike intermediária, então. Seria, né? Já é legal a 2:9, né? Então ali já é uma relação legal que tu vai ter todas as margens para subir, para descer e tal. Só daí o escalonamento é um pouquinho menor, né? Do que numa Deore, que daí ela é de 2 para 10, né? Então o escalonamento é um pouquinho maior. Essa bike que a gente acabou de mostrar está montada com 2 para 10. Na minha opinião, é a relação mais interessante para quem faz pedais mais longos ou para quem está assim, essa transição já não tá começando, mas também não é ainda muito avançado, né? Então isso aí é a melhor relação que tem, na minha opinião, né? Para essa pessoa que está na transição aqui, né? Do bem iniciante para o que já está indo melhor. E essa aí tem no SX também, né? Tem no tamanho na configuração SX, né? Que daí seria de 12 velocidades, e tem ela no alívio de 2 para 9, né?
Isso aí. São 3 configurações. 3 configurações para essa bike. E teria também a 529, né? Que daí a 529 ela já vem bastante melhor. Por quê? Porque ela já tem o quadro Boost, né? E as configurações dela daí já vai para o Deore de 2 para 11. 22 velocidades. E a SX, né? Daí de 12 e o Deore de 12 também, né? Deore de 12 velocidades também bem legal. São as bikes assim que a gente considera na nossa marca as bikes intermediárias, né? Então se você está pensando assim em já começar na intermediária, é legal também, porque daí você não vai ter o sofrimento de começar já com a de entrada, né? Vai sair já tendo menos esforço para chegar no mesmo resultado inicial, né? E uma coisa que a gente sempre procura passar para os nossos clientes aí, que acabam se tornando nossos amigos também, é que a gente sempre leva a relação de uma forma bem transparente, passando para o cliente o que a gente considera tecnicamente mais adequado para aquele objetivo que ele tem. Então, por exemplo, se o cliente ele tem a condição financeira de ir para uma bike intermediária, não tem por que ele sair com uma bike inicial. Por quê? Porque em seguida logo ele vai querer se desfazer daquela bicicleta para pegar uma melhor. Então ele vai gastar 2 vezes. Então a gente, sempre que possível, que o cliente tenha condição e a gente percebe que ele já é esportista, que ele realmente não vai desistir tão fácil do esporte, então a gente já indica ele ir para uma intermediária no mínimo para 329, né? A 529 já tem gente que usa ela no meio, né? Vai usar, né? Porque ela foi recém-lançada no meio competitivo ou para um pedal um pouco mais agressivo, num ritmo um pouco maior. Por quê? Porque ela já tem uma geometria mais voltada para trilha, né? O ângulo da caixa de direção mais aberta, o ser boost também, né? Uma tecnologia que envolve a largura do eixo, né? E do quadro. Então, assim, é um monte de detalhezinho técnico que quando o cliente vem aqui na loja, a gente consegue informar ele de como é que isso funciona, tá? Então é bem bacana assim a gente saber, qual é o meu objetivo. Muitas vezes a gente teve um cliente hoje, né, César? O cliente veio na loja e ele não sabia se ele queria uma speed ou uma mountain bike. Então assim, é legal o cliente já, né, a gente está aqui para ajudar ele nessa decisão, mas ele ir pensando assim, quais são os meus objetivos? O que eu pretendo com a bike? Eu pretendo só ir no parque, tomar sorvete, levar o meu filho lá no Parque dos Macaquinhos ou no Cinquentenário, né, dar uma voltinha? Ou eu já quero ir para o interior, de repente visitar uma cachoeira, conhecer uma trilha, ter um contato maior com a natureza? Então, essas são informações que a gente vai colhendo com o cliente para ajudar o cliente a identificar qual é o perfil dele. Então, dentro do perfil do cliente, qual é o produto, né? Porque às vezes o cara vem aqui, não, eu adoro asfalto, eu quero andar só no asfalto, e pega uma bicicleta full suspension. Não é que ele não possa usar uma full no asfalto, é óbvio que ele pode, mas talvez para ele, se ele não quer o pneu tão fino da Speed, talvez uma grave. Então, de a gente indicar para o cliente qual é o produto tecnicamente mais indicado para ele, né? Bem no fim, ele vai fazer o que ele quiser. Mas o dinheiro é dele, né? Ele vai fazer aqui para explicar, né, mais ou menos como é que é a jogada. E bem, isso aí, gurizada. Daí, então, além disso, né, das bikes intermediárias, a gente gostaria de falar só um pouquinho também dos equipamentos, né, ou além da bike. Então, se tu vai começar com uma bike bem de entrada, às vezes é interessante se tu acha que tu vai ir além, é interessante tu já ir comprar os equipamentos também, né, para te poder carregar de uma bike para outra. Por exemplo, o pedal clip. O pedal clip tu leva desde a bike de entrada até a bike top, tu pode levar o mesmo pedal, né? Então, muitas vezes o pessoal quer economizar um pouquinho ali e acaba que tem que botar fora, né, de uma bike para outra, porque ele já gastou, né? Então isso aí, capacete, tanto o equipamento, o bretelle, né? Isso aí é coisas que tu vai levar para todas as bicicletas, então não é talvez um lugar onde se tem que economizar muito, né? Então você pode levar para todas as bicicletas, então pode pegar alguma coisa melhor já, né? Desde o início. E a gente sempre passa aí. Então, além da bicicleta, né? Porque isso é independente. Se o cliente comprar uma bike de 3, de 5 ou de 10 mil, o capacete, o bretelle, os acessórios, ele é independente, né? Então o cliente acaba
tendo um investimento aí na faixa de 500 até 3, 4 mil reais em acessórios. Então ele vai definir qual é o ticket que ele vai investir em acessórios, e esses acessórios ele vai levar para a bike que ele estiver usando, independente qual seja e quanto ele tenha investido. Dá uma olhada aí, galera, ó. Periga. 929, ó, passando aí, saindo do Bike Fit. Valeu, Kleber. Valeu, Kleber, obrigado aí. Então, galera, Kleber. Então é assim, essa situação aí dos acessórios, né? Porque às vezes a gente tem uma faixa de acessórios, de capacetes, por exemplo, que a gente acredita, né, como ciclista, que aquele capacete vai proteger. Que nem eu sempre digo, até existe capacete mais barato do que o que a gente vende aqui na loja. Mas a gente acaba dizendo assim, eu te dou um boné aí que vai ser quase a mesma coisa. Por quê? Porque a gente vende produtos aqui na loja, acessórios, equipamentos, que a gente sabe que eles funcionam. Que a gente usaria. Que eles vão dar a proteção necessária, né? A gente não vende nada aqui que a gente acha que não vai ser adequado para o ciclista pedalar. É óbvio que tem perfis, é óbvio que tem gosto pessoal, assim, de cor, de tamanho, de estilo, mas a gente procura sempre ter aqui à disposição do cliente algo que a gente sabe que se o cliente comprar aquele produto com aquele objetivo, ele vai ter vai ser suprido nas expectativas dele, né, em relação àquilo ali, né? Show de bola. Então tá, daí eu acho que nós podíamos... Não, a lista acabou, acho que nós podíamos mostrar pelo menos a 529 para nós ter uma ideia. A 529 está ali atrás, né? Beleza. E aí a gente já dá uma olhada nela. Vamos dar uma olhada na 529, a questão da geometria também, o acabamento, o cabeamento interno, né? O Zorro falou bastante sobre ela e o André nos últimos dias, né? E aí é a 529. Isso aí é a bike, ó, galera. Pense numa bike legalzinha. Bem bonito. Suspensão RockShox aí, ó. Com trava no guidão. Essa aqui tá montada com SX. Esse aqui é a modelo cinza com amarelo neon, né? Baita bike aí. Pra quem tá no nível intermediário, né? Ou que já quer começar com uma bike top. Essa aqui é o modelo para sair de líder. Exatamente. Essa aí é uma bela bike, né? Uma coisa que a gente acha bem interessante na linha da Soul é justamente essa questão do acabamento, né? As soldas polidas. Muitos clientes, a gente vai oferecer a bike para o cliente e diz, o que tu acha dessa bike? Não, mas essa aí de carbono eu não quero, ainda não posso ir para de carbono e tal. Ele, não, calma, isso aqui é uma bike de alumínio, né? Porque realmente o cliente, né, principalmente que está iniciando, ele ainda não consegue identificar de longe, e às vezes a gente mesmo se surpreende com o acabamento da bicicleta. Então, vamos lá, vamos falar então, vamos dar uma resumida então, assim. Bike de iniciante, né? Aquela básica e tal, que a gente já considera uma bike que dá para o cara fazer um pedalzinho, de repente ir conhecer uma cachoeira e tal, seria dentro da nossa linha 129. Então a gente está falando ali de bike na faixa de 3 até uns 4 pila, 4,5, que daí a gente já começa a entrar na 329. E nessa inicial aí ficaria o que? No Turner, 21 velocidades e 24, ou no Altus, que agora tem o Altus de 16 velocidades, né? Que é 2 na frente e 8 atrás. Aí depois a gente já vai lá para a intermediária, que seria na nossa linha SL329. Então a gente está falando aí, ela vem com o que? Ela vem ou com alívio de 18 velocidades, ou o Deore de 20 velocidades, ou o SRAM SX de 12 velocidades. Já seria a nossa bike aí considerada intermediária, com cabeamento interno, caixa de direção Tapered, trava de suspensão ali remota, né, no guidão. Então já é uma bike bem afinada aí para o cara fazer um longão, para o cara subir pinheiro, né? Uma bike que escala muito bem, não só pelo grupo, mas também pela geometria aí desenvolvida lá pelo pessoal da Soul, né? O Zorzo e o André e o Murilo na parte mais de acabamento e pintura. E aí quando o cara pensa, não, eu já não quero só intermediário, eu já quero ir aí para uma bike semi-competitiva, aí uma bike aí com a geometria mais agressiva, né? Dá pra meter, né?
Dá para vender. A 5 já dá. A 3 também já dá, né? Tem cliente nosso que faz prova com a 329 e não tem problema nenhum, né? A questão das bikes muito de entradas é que talvez assim, na hora que tu vai pôr ela numa trilha, pegar um barro, de repente passar um rock garden e tal, a roda dela, o câmbio dela não está preparado para isso, né? Então, uma bike aí de entrada aí com câmbio turn e talvez um Altus, ele já não vai aguentar a pancadaria, né? Então já uma 329 aí com Deore, né? Um grupo bem robusto, a gente sabe que aguenta aí de repente ir para alguma competição. A 529 ela veio mais ou menos no lugar do que era antes a 729, a gente sabe que é uma bike que está aí com uma geometria excepcional, a galera vem na loja, vê a bike e adora ela, acha ela bem bonita. Então assim, bike de início, 129 com Altus e Turner, a intermediária quase competitiva seria então um Deore, um Alívio, agora o Alívio é de 18 velocidades, então tem 2 na frente e 9 atrás. O SX é o câmbio de entrada da SRAM, né? A gente sabe que ele é um câmbio ainda frágil, um câmbio mais para competir praticamente seria com o Alívio, né? Ou um Deore quase de 12. O SX melhorou bastante, tá, gente? Depois de março de 2020, ele melhorou bastante. Então, a partir de maio ali, já dá para adquirir ele tem no câmbio ali, tá? A data de fabricação. Então, a partir de maio aí de 2020, ele já está bem melhor do que era e está aguentando um pouco mais, né? Isso aí. É uma maravilha também, né? Isso. Está aguentando legal. Dentro da sua faixa de valor, isso, né? Exato. Né? É um grupo que atende aí o custo-benefício ao qual ele se propõe, né? Exato. A gente agora recém começaram os grupos Deore de 12 velocidades, né, da Shimano. A gente não sabe como é que eles vão se comportar aí na hora de fazer trilha, na hora de pegar barro e tal, mas a gente sabe que ele é um grupo que veio para competir com o SX de 12, então não tem milagre, não dá para esperar que um Deore de 12 seja aí, tenha a robustez, por exemplo, de um XT ou de um grupo GX, que é o caso do SRAM, né? Isso aí é para outra live. É outra live, a gente vai falar desses câmbios aí que são câmbios mais voltados mesmo para o mundo competitivo aí. Beleza, então? Tranquilo, galera? Obrigado por ter nos acompanhado. Amanhã às 20 horas esse vídeo aqui falando sobre esses assuntos aí de bike intermediária e inicial vão estar no nosso YouTube também. Obrigado por quem acompanhou aí. Ficar alguma dúvida aí, pode comentar e depois a gente responde. Ou manda um WhatsApp lá, um direct, qualquer coisa. Isso, no direct. Valeu, Beleza? turma. Adeus. Abração. Tudo de bom.